Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil que estão em queda livre na bolsa. As ações do Banco do Brasil, de 7 dias para cá, se desvalorizaram em mais de 8%, pessoal. E após os resultados do segundo trimestre de 2026, que o lucro veio acima do esperado pelo mercado, o Banco do Brasil lucrou, os seus 3,9 bilhões, um crescimento em comparação com o primeiro trimestre de 2026. Mas perceba que mesmo com esse crescimento, as ações do Banco do Brasil acabaram aí recuando, caindo mais de 4% em apenas um pregão. Por que será dessa queda, sendo que o lucro evoluiu? É disso que a gente vai tratar nesse vídeo, e essa queda poderia representar uma oportunidade ou uma cilada. É isso que vamos descobrir a respeito de Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E tanto a queda do Bovespa e a queda do Banco do Brasil levaram o patrimônio da carteira do canal para baixo, pessoal? Dos seus 210 mil reais. O bom é que eu vou receber dividendos em breve, então eu já vou me aproveitar aqui dessas quedas temporárias no curto prazo para aumentar as minhas posições nessas boas ações aqui da carteira do canal. Tratando-se a respeito aqui de Banco do Brasil, a gente sabe que o banco, sim, reportou o balanço, o lucro foi acima do esperado, mas, pessoal, o que acabou espantando o mercado, pelo menos quando a gente olha aqui, para o curto prazo do Banco do Brasil, você vem aqui no site de RI, você consegue acompanhar isso aqui com bastante rigor. Você vem aqui a apresentação da teleconferência, o que espantou, o resultado do Banco do Brasil foi a alta da inadimplência, pessoal, exatamente, tá? A inadimplência acabou subindo neste trimestre e, consequentemente, essa alta, mesmo com uma recuperação de lucros, o banco acabou provisionando menos do que o necessário. Por isso que ele não teve esse baque no lucro. Então, a inadimplência de 90 dias acabou saltando de 5,5 para 5,6. O mercado não gostou desse dado. Porém, eu acredito que o mercado está se precipitando, porque agora que o banco acabou provisionando menos que o necessário, já há uma expectativa de recuperação pela própria gestão do Banco do Brasil a partir do segundo semestre de 2026, onde a própria MP, 1376, já vai começar aí a dar um alívio. Tanto, Banco do Brasil vê melhora no agro com o MP, mas provisões podem ficar no teto e lucro no piso do guidance. O Banco do Brasil manteve, a projeção do seu guidance para 2026. E o lucro do banco é de 18 a 22 bilhões. Então, para o banco fechar na banda inferior do guidance, ele teria que lucrar seus 10,7 bilhões para os próximos 2 trimestres, o que poderia fazer com que cada resultado fosse para 5,35 bilhão. Eu acredito que o terceiro tri vem um lucro de 4,5 bilhões, tá? E já para ali o último trimestre, o resultado se acelere, podendo ir para 6 bilhões, aí somando com o que o banco já reportou de resultados, ele possa se encerrar bem aqui na faixa do seu guidance, de 18 a 18,5. Então perceba que o Banco do Brasil poderia passar de raspão por esse guidance. E aí, consequentemente, já para 2027 e diante, uma recuperação mais expressiva da rentabilidade do Banco do Brasil. A grande dúvida do investidor, bom, todo mundo sabe, O Banco do Brasil está em queda livre, voltando para os seus R$18 e sendo negociado por 0,56 vezes o valor patrimonial. Será uma oportunidade? Olha, pessoal, a minha opinião, sim, o Banco do Brasil é uma oportunidade, mas para uma oportunidade não para o curto prazo. Curto prazo, você tem outras oportunidades. Você tem o Itaú,
que já está pagando bons proventos, você tem a BB Seguridade, você tem uma Petrobras, você tem outras ações que já no curto prazo estão te trazendo, né, um resultado positivo, seja através de dividendos e seja de rentabilidade. O Banco do Brasil é uma baita oportunidade, porém para quem tem visão de médio a longo prazo, para você que trabalha na recuperação da rentabilidade do banco e, consequentemente, né, você que está olhando aí numa lupa de 2 anos ou mais, muito parecido com o caso que aconteceu do Banco Bradesco. Embora o Banco do Brasil seja mais resiliente do que o Bradesco, porque está passando por uma crise de crédito muito parecida com a do Bradesco e ainda está lucrando seus 18 a 22 bilhões por ano. Então perceba que o Banco do Brasil é sim mais resiliente quando a gente acaba comparando com o Bradesco. E o que tem aqui assolado inadimplência é o agro, né? Soja, milho, pecuária. Essa parte aí tem feito o Banco do Brasil sofrer bastante. A R$18 eu acho uma oportunidade, porque o valor patrimonial por ação do Banco do Brasil, hoje o seu patrimônio líquido não está atualizado aqui, é de 189 bilhões e 200. Se você dividir pela base acionária do Banco do Brasil, você tem aí um PVP, um VPA, na verdade, de R$33, né? Uma leve queda em comparação ao primeiro tri, mas isso aqui foi muito por conta de resultados extraordinários que consumiu, né, temporariamente o patrimônio líquido do banco, mas ainda é um patrimônio extremamente robusto, com R$33 de VPA. E aí a ação a 18,35 hoje, após essa queda, dividido por 33,01, o PVP do banco é de apenas 0,55, que é as mínimas históricas de Banco do Brasil. Quando o banco estava sofrendo, ele já foi negociado por um PVP extremamente baixo. Olha aqui, ó. Sempre quando o Banco do Brasil fica negociado por esses múltiplos muito baixos, muito parecido com o que aconteceu em 2016 e muito parecido com o que aconteceu lá nos anos 2000. Perceba que precedeu valorizações expressivas após uma lupa de 2 a 3 anos. E aí o mercado acabou se animando bastante. Quem comprou Banco do Brasil nestes períodos de estresse viu o seu capital se multiplicar quando ele voltou para a sua normalidade em mais de 361%. Então você poderia ter um bom potencial de valorização. Fora a retomada dos proventos, né? Porque com o lucro líquido do Banco do Brasil voltando a se recuperar, hoje você está comprando, na verdade, um banco cotado por um PL projetivo em recuperação de apenas 3 vezes o lucro. Se você usar o inverso do PL, supondo a retomada do seu payout para a sua normalidade, o Banco do Brasil poderia te pagar um yield de 11,5% ao ano. E isso para você que trabalha com o Banco do Brasil no médio prazo, com essa recuperação gradual. No curto prazo, o provento vai ser baixo porque o payout do banco está baixo. Por mais que ele lucre 18 bilhões, ele está repassando 30% do seu lucro, né? Se você dividir isso aqui pelo valor de mercado, você tem um yield de 5,1%, no melhor dos cenários. Então perceba que Banco do Brasil no curto prazo tende a frustrar, mas no longo prazo o banco está barato, né? E aí, se você mesmo usar um PL aqui de curto prazo no Banco do Brasil, você já vê que ele também está descontado, negociando por 5,77 vezes o seu preço-lucro. Imagina então o PL de recuperação, né? Aí que o banco aí poderia estar absolutamente de graça. Então, enxergo sim potencial nas ações do Banco do Brasil, tanto de valorização e bons proventos. Porém, isso não vai acontecer do dia para a noite. Perceba que todos os pontos de compra do Banco do Brasil em crise, né, o banco surpreendeu depois. Para quem se aproveitou em 2016, conseguiu mais de 370% de retorno total em uma lupa de apenas 3 anos, pessoal. Isso aqui significa uma rentabilidade de mais aí de 40% ao ano na média, tá? Exatamente. Se você conseguiu 370% em Banco do Brasil numa lupa de 3 anos, olha isso aqui, ó, você conseguiu mais aí, pessoal, de 66% ao ano na ação. Então perceba que o banco, nesses momentos de estresse, ele fica muito barato. E com a recuperação, poderia destravar bastante valor para os investidores. Em particular, o Banco do Brasil é a minha maior posição da minha carteira de ações do canal. Ele representa aí 36% da carteira total de ações e não muito atrás, na verdade, que meio que empatado aqui com o Banco do Brasil, fica o Itaú Unibanco, né? Representando 34% da carteira de ações. Então perceba que os bancões acabam tendo aí uma relevância bem expressiva. É a coluna vertebral da minha carteira de investimentos. Estou concentrado? Tô, mas como eu olho para longo prazo, eu não tenho pressa aqui em acumular, vou reinvestir no provento, aportando aí na maneira do possível, né, com os proventos que vai caindo na carteira e consequentemente essa carteira vai crescendo aí no médio a longo prazo.
E para vocês que ficaram comigo até o final, pessoal, estou aqui com um belo benefício para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro ponto é que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, é vitalícia para a sua vida toda e para sempre, ou seja, para o resto de sua vida você terá essa planilha te auxiliando no dia a dia. Contém mais de 100 indicadores, pessoal, mais de 100 ações para você analisar em tempo real, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores de Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, mostrando aí, né, um baita indicador para você olhar para o longo prazo. Fora que, além disso, ela é totalmente automatizada, então ela vai atualizar em tempo real sem que você não tenha nenhum trabalho. Ela já atualiza, já dá tudo de bandeja aí para vocês, tudo mastigado, facilitando o seu dia a dia como investidor. Pablo, onde que vai estar essa belezura? Eu quero muito adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês na biografia do canal. Basta você clicar aqui em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, em particular tem o banco na carteira. Continuo muito confiante de que a recuperação vai acontecer e, consequentemente, o banco pode destravar um valor bem expressivo aqui na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!